Muito obrigado, senador Paulo Rocha. O tempo que Vossa Excelência precisar. Eu lhe agradeço a sua gentileza de ficar um pouco, mesmo com outros compromissos, mas para a gente encerrar essa sessão, precisávamos de um presidente e Vossa Excelência teve essa boa vontade de ficar mais um pouco para me ouvir e presidir essa sessão. Eu lhe agradeço de coração a sua sensibilidade. Por falar em democracia, eu acredito, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, funcionários aqui da casa, sempre muito comprometidos com os trabalhos, que a democracia ela precisa, para um país dar certo, para as instituições funcionarem, uma democracia precisa cada vez mais fortalecer as suas instituições. Cada vez mais. Não pode, em nenhum milímetro, retroceder, sob pena de neutralizar pessoas, profissionais, servidores públicos que querem trabalhar pelo Brasil, pelo bem do Brasil, e especialmente contra essa chaga, porque é uma chaga terrível, que é da corrupção. A corrupção que faz faltar lá na ponta, nos hospitais, nas escolas, na falta de habitação, ela tira esse oxigênio, ela vai sufocando o país aos poucos. E o Brasil não é de hoje. Não é de hoje que o Brasil vem sendo asfixiado pela corrupção em muitas esferas. Mas nós tivemos avanços. Ultimamente, no meu ponto de vista, respeitando quem pensa diferente, nós tivemos grandes avanços no combate à corrupção no Brasil, que tem um efeito pedagógico para gerações e gerações dos nossos filhos e netos. Eu fico imaginando, com esse trabalho, por exemplo, que a força-tarefa da Lava Jato vem desenvolvendo no país, o quanto está inspirando novos juízes, novos promotores, que enveredam agora, jovens, pela carreira da magistratura, o quanto está inspirando para eles sequenciarem esse trabalho pelo bem do seu país. E eu venho a essa tribuna hoje, nessa segunda-feira, numa semana extremamente importante, numa semana que nós vamos debater um assunto que pode envolver, que pode culminar com o retrocesso no combate à corrupção. Nós teremos uma votação na CCJ e depois no plenário sobre um projeto que veio da Câmara, que é sobre as 10 medidas contra a corrupção e o abuso de autoridade. E é sobre esse assunto que eu venho trazer à sociedade brasileira uma reflexão, um debate que tem que ser em curto espaço de tempo, porque esse projeto já está pautado, mas precisamos refletir sobre as suas possíveis consequências na próxima quarta-feira, a partir da próxima quarta-feira. Senhor presidente, senhoras senadores, senhoras
senadoras e senhores senadores, a nossa nação tem convivido com várias crises. Eu posso citar as crises política, econômica, social, 13 milhões de desempregados, não é brincadeira, é vergonhoso para um país riquíssimo como o Brasil, mas sem medo algum de errar, eu diria que a pior das crises que a gente vive, a mãe de todas as crises, da política, da econômica, da social, é a crise ética, a crise moral que a gente enfrenta. Ao mesmo tempo que constato essa triste realidade, acredito que estamos vivendo um momento especial no Brasil. Um momento de ruptura com práticas nefastas de corrupção e desvios de conduta. Essa perspectiva de um novo Brasil, mais justo, ético, me faz ser um entusiasta desses novos tempos. E eu quero dar o testemunho aqui, senhor presidente, e ouvintes e telespectadores da comunicação do Senado Federal da República, que eu estou aqui hoje, graças a esse movimento que eu vi inspirado nas ruas, esse movimento que eu me inspirei de acreditar novamente no Brasil e com muita força, e cada vez eu acredito mais. Mas a partir da Operação Lava Jato, que eu considero que foi um divisor de águas, o antes e depois o combate na corrupção do Brasil, a Lava Jato, ela é esse grande divisor de águas. Ao me tornar um senador da República, eu trouxe comigo várias bandeiras de luta que eu já desenvolvia como cidadão há décadas. Lutas que me movem, ideais, bandeiras, causas em favor da vida, desde a concepção, contra as drogas, contra a jogatina, os jogos de azar, por um controle de armas e também contra a corrupção. Essa prática terrível e silenciosa mata os nossos cidadãos todos os dias nas filas dos hospitais, impede que nossos jovens possam usufruir de uma melhor educação, reduz investimentos em segurança pública, sim, a corrupção faz tudo isso. Que tenhamos menos lazer e cultura. De forma geral, atrapalha diretamente o crescimento de nosso país, como potência que esta nação deveria ser e vai ser um dia. Tal realidade deve ser enfrentada a todo custo, sob pena de estarmos impondo o nosso povo a um sofrimento atroz e injusto. Como uma forma de enfrentar o fantasma da corrupção, essa chaga que eu falei, e da impunidade no Brasil, o Ministério Público Federal apresentou em 2015 um projeto que visava aperfeiçoar o sistema jurídico que trata dessa matéria. Obteve, naquela época, um amplo apoio popular, mais de 1.700.000 assinaturas. Eram aquelas 10 medidas contra a corrupção. Essa valorosa iniciativa que buscava, entre outras coisas, a prevenção da corrupção, a busca da transparência e proteção à fonte de informação, a criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, a responsabilização dos partidos políticos,
e a criminalização do Caixa 2, além da recuperação do lucro derivado do crime, tramitou na Câmara dos Deputados, tendo sido a sua espinha dorsal radicalmente, infelizmente, modificada. Esse projeto, que foi encaminhado ao Senado Federal em 2016, inteiramente desfigurado, voltou à pauta na semana passada, tendo sido incluído na pauta da próxima sessão da CCJ e provavelmente no plenário, agora, na próxima quarta-feira. Como já falei, a prática da corrupção é desprezível e repugnante, devendo ser combatida com todas as forças do nosso Estado democrático de direito. Ninguém está acima da lei. Defendo que quem descumprir qualquer princípio normativo, seja do cidadão mais simples até o empresário mais rico, passando por membros dos poderes executivo, judiciário ou legislativo, todos devem ser investigados de forma isenta e, se condenados, receber a devida punição. Exatamente por entender que os crimes contra a administração pública devem ser punidos com todo rigor, é que venho demonstrar minha preocupação com o projeto de lei da Câmara número 27 de 2017, que depois de longo período voltou à pauta do Senado. Eu não gosto da ideia de que matéria tão importante como essa seja votada sem um maior aprofundamento nas discussões, mais debates com a sociedade, em que pese o belíssimo, e repito, o belíssimo trabalho do senador Rodrigo Pacheco, que é relator da matéria, que num esforço hercúleo varou algumas madrugadas para apresentar um relatório consistente, a ponto que temas como a responsabilização dos agentes públicos, magistrados e membros do Ministério Público por crime de abuso de autoridade presente nos artigos 8º e 9º do título 3 devem ser melhor debatidos. O princípio do livre convencimento motivado do juiz no momento em que profere uma decisão, apesar de não lhe permitir que esse venha a decidir ao bel prazer nos processos que preside, pois tem que estar fundamentado nas provas dos autos, possibilita ao magistrado uma certa autonomia ao se pronunciar sobre o acervo probatório. Eu temo que, apesar das melhorias apontadas pelo senador Rodrigo Pacheco em seu relatório, essa discricionariedade fundamentada do magistrado possa ser tolhida com o que foi anunciado na lei de abuso de autoridade. Tal situação comprometeria a livre valoração da prova por parte do julgador, pois esse, temendo ser incriminado, poderia, constrangido, se omitir no momento da aplicação do melhor direito. O raciocínio é o mesmo no que se refere à liberdade da atuação dos membros do Ministério Público. Na verdade, toda persecução penal, desde que respaldada no respeito às normas presentes no arcabouço legal pátrio, deve ser salvaguardada. E aqui cito, mais uma vez, a Operação Lava Jato, a qual não pode, para o bem do Brasil, da nossa nação,
sofrer nenhum retrocesso. Qualquer atentado contra esse princípio elementar deve ser repelido com firmeza. Nesse momento, reverbero as palavras do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, proferidas na demorada sessão da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, quando de forma muito serena, olho no olho de senador por senador, com aquela certeza, pelo menos para mim transmitiu, de que quem não deve, não teme, abre aspas, ele disse, acho que esse tema tem que ser tratado de forma muito cuidadosa, ou seja, essa lei, esse projeto de lei que vai ser votado aqui na próxima quarta-feira, número 27, que veio da Câmara sobre as medidas de corrupção e o abuso de autoridade. Eu concordo ainda com o ministro quando fala da necessidade de que haja muita ponderação e debate em cima das provisões desse projeto tão relevante para o Brasil. Entendo que devemos nos aprofundar melhor nesse tema. Eu, por exemplo, apoiarei toda e qualquer iniciativa no sentido de discutirmos melhor essa matéria, inclusive em caso de audiência pública, que eu acredito que vai ocorrer ainda essa semana. Resta saber se uma apenas audiência pública bastaria. Ao meu ver, com todo respeito a quem pensa diferente, mas eu acho que um assunto como esse precisa ter não apenas uma, nem duas, nem três audiências públicas, mas dezenas de audiências públicas para que se tenha uma reflexão profunda e não haja retrocesso no combate à corrupção do nosso país e nem de tolher, nem de neutralizar, de intimidar os agentes públicos que combatem a corrupção. Eles não podem se sentir em nenhum momento tolhidos. Se houver abuso de autoridade, claro, tem que ter punição. Mas esse tolimento me preocupa, até pela omissão que pode ocorrer com uma decisão mal debatida, que esse tema merece que seja muito debatido. Por fim, senador Paulo Rocha, agradecendo a sua paciência, senhoras e senhores senadores, nosso telespectador da TV Senado e da Rádio Senado, o público aqui presente nas galerias, os funcionários dessa casa, eu tenho certeza que podemos, após uma discussão mais aprofundada da presente iniciativa legislativa, melhorar ainda mais o texto apresentado, talvez nos aproximando daquele que foi inicialmente proposto, o qual busca de forma eficaz atacar essa chaga, repito, essa chaga que é a corrupção. Naquela redação que foi apoiada pelo Ministério Público Federal e por milhões de brasileiros. Era o que eu tinha a dizer, senador Paulo Rocha, nessa tarde de segunda-feira, desejando a Vossa Excelência, desejando aos funcionários, a todos os telespectadores e ouvintes do sistema de comunicação da TV Senado, desejando aos brasileiros uma semana maravilhosa, uma semana de luz, de paz, de reflexão, de tolerância a quem pensa diferente. É na base do diálogo, eu tenho aprendido muito isso com Vossa Excelência, senador Paulo Rocha. Repito, embora que nós possamos divergir em alguns pontos
em algumas visões, mas tenho muito respeito com a forma humanitária como o senhor se coloca em muitas questões, o respeito que o senhor tem com senadores que muitas vezes têm um pensamento diametralmente oposto, mas a gente vai construindo caminhos através do diálogo, e isso é que é importante, e não ver cenas como a gente vê em outras casas, de um apontando o dedo para o outro, um colocando a responsabilidade no outro. Isso não leva a nada a ninguém. A gente precisa de serenidade. O Brasil precisa de tolerância uns com os outros. A campanha já passou. Nós temos que olhar daqui para frente e buscarmos juntos o melhor para essa nação que tem tanto para oferecer para a sua população sofrida. Embora que sejamos um país, repito, riquíssimo, mas um dia essa desigualdade será resolvida com muita tranquilidade e justiça. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos pela paciência. Obrigado, senador Eduardo Girão.